Criador. Você foi feito imagem e semelhança de Deus. Jesus fala lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que Ele é a videira, Ele é a fonte e nós somos os ramos. E fala mais, que nós fomos feitos para darmos frutos. Ele disse, eu chamei vocês, eu escolhi vocês para que vocês deem muito fruto. E nisso é glorificado o nome do meu Pai. Então o desejo de Deus, o desejo de Jesus é que você prospere, é que você dê fruto, é que você dê resultados, que você avance. Mas se você continuar com esse medo de fazer, medo de não dar certo, medo do que vão pensar, medo de passar vergonha, sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Ninguém vai falar nada sobre você, ninguém vai pensar nada ao seu respeito, ninguém vai tirar onda das coisas que você fala, do que você faz. Ninguém vai fazer nada. Compensação, você nunca vai sair do lugar. Se nós formos observar na palavra de Deus, que é a fonte da sabedoria, nós vamos ver histórias de pessoas assim como nós, que tinham tudo para não fazer, poderiam ter colocado a desculpa do medo, do não saber, do não conseguir, mas que colocaram tudo isso de lado e avançaram. Olha para Davi. Davi era um jovem rapaz, mas ele não colocou o medo em primeiro lugar. Ele não colocou o medo à frente das coisas que ele tinha que fazer. Se ele tivesse colocado o medo, imagina como ele ia ter ficado conhecido. Ele trabalhava como pastor de ovelhas. E ele mesmo falou que ele teve que lutar com leões e urso para defender as ovelhas. Então o que ele fazia de todo o coração. Ele não estava nem aí para o que iam falar dele. Ele não estava nem aí se o urso ia rasgar a cara dele. Depois ele ia aparecer com a cara rasgada, sangrando. E alguém ia dizer, olha a cara dele, parece um mendigo, todo sujo, todo fedendo a ovelha, a animal. Ele não estava nem aí. Ele fazia o que tinha que ser feito. Se Davi tivesse medo, tivesse colocado o medo como um empecilho, porque com certeza ele tinha medo, mas ele não colocava o medo como um impedimento. Quando o pai dele disse para ele levar comida para os irmãos dele na guerra, provavelmente ele teria dito, eu não vou para a guerra. Eu não sou um guerreiro. Eu não sou uma pessoa de guerra. Eu sou um pastor de ovelhas. O que eu vou fazer lá? Eu não vou. Eu tenho medo da guerra. E além do mais, eles estão no campo de batalha. Tem um exército lá lutando. Eu não vou. Ele poderia ter dito isso. O que Davi fez? Simplesmente fez o que ele tinha que fazer. Ele foi, chegou lá. Quando ele viu aquela situação do gigante ali, confrontando o exército de Israel, ele criou um desejo de acabar com aquilo. Ele fez o que tinha que ser feito, que o exército não fez, que os irmãos dele não fez, que o próprio rei não fez. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele não colocou o medo em primeiro lugar. Talvez se ele tivesse tido medo do gigante, ele teria colocado ali a comida para os irmãos dele e teria ido embora o mais rápido possível. Pelo contrário, ele foi para cima do gigante. E o gigante nem era tão especial assim. Ele derrubou ele com uma pedrada. Mas o que fez a diferença foi a coragem de Davi. Davi estava determinado, ele já tinha visualizado que ele ia acabar com aquele gigante. A nossa vida, ela não foi criada para dar errado. Ela não foi criada para não dar certo. Isso é o que as pessoas falam, isso é o que o nosso cérebro fala, é o que o inimigo das nossas almas fala. Mas a essência que está no manual, que foi o próprio Deus que falou a respeito disso, que disse como nós seríamos e como deveríamos viver, está claro, nascemos para dar certo. Nós somos frutos da videira. Consequentemente, nos transformamos em árvores que dão frutos também.
Um dia eu fui uma pessoa medrosa. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de expressar o que eu pensava. Às vezes uma mensagem queimava no meu coração para alguém, mas eu não falava porque eu tinha medo. Medo do que aquela pessoa ia pensar de mim. Talvez ela ia dizer, não, essa menina tá mentindo, não tem nada a ver. E o medo me aprisionou, me colocou na ignorância por muitos anos. Talvez você também esteja passando por isso. Talvez você também viva com medo de se expressar, medo de falar, medo de fazer o que tem que ser feito para que você possa dar resultados, para que você possa dar frutos. Porque, como eu li aqui, nós somos chamados para dar frutos, para dar resultados. E nisso, de nós darmos frutos, é glorificado o Pai. Talvez você esteja com medo de fazer, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, ou até mesmo de gravar um vídeo. Eu tinha muita vergonha. Alguns anos atrás, eu não tinha coragem de postar uma foto numa rede social, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Depois que eu entendi quem eu sou, qual a minha identidade, o porquê de eu estar aqui, e quando eu entendi que quando eu transbordo, esse rio que flui, ele atinge outras pessoas, ele avança na direção daqueles que precisam dessa água, eu parei de me limitar. Eu comecei a fazer o que tem que ser feito. Se isso faz sentido para você, compartilha com alguém. Pode ser que alguém também esteja com medo de fazer alguma coisa simples que ela deveria fazer. E talvez não tenha tido coragem. Então, compartilha com quem está precisando. Marca alguém.